Começa agora mais um Fica a Dica, o programa que você participa ao vivo, mandando suas perguntas através do nosso Facebook, Twitter ou no nosso bate-papo ao vivo. Nesse programa, vamos conhecer o curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, seus diferenciais e o mercado de trabalho para essa profissão. Vamos agora assistir uma matéria que vai nos apresentar o Departamento de Ciências Jurídicas e os estágios dessa área. Ciências Jurídicas, um curso que busca ensinar a seus universitários o comprometimento com a ética e principalmente a justiça social. Por isso, o programa Fica a Dica, nesta edição, mostra um pouco mais sobre este tradicional curso da Universidade de Taubaté. Agora eu vou conversar com o diretor do Departamento aqui de Ciências Jurídicas, Rodrigo Romero. Como que é a graduação nas Ciências Jurídicas? Bom, o curso é bastante interessante, são 5 anos, que tem 3 eixos praticamente na formação do aluno, e a parte de estágio, que é vista nos últimos anos, nos últimos períodos do curso. E como que acontecem os estágios aqui? O departamento ele é muito bem estruturado, ele conta com um escritório de assistência jurídica que há mais de 17 anos desempenha um trabalho social, inclusive, de prestação de serviço à comunidade, além do departamento contar com um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São 5 convênios de estagiários que podem ir ao fórum e trabalhar com os juízes diretamente, ou aqui, porque nós temos também uma base do juizado, um anexo do juizado especial civil da comarca, onde é feito também um atendimento ao público com triagem, e é muito interessante ao aluno. E nós sabemos que o direito proporciona inúmeras áreas para o formando. Fala um pouco de quais poderiam ser essas e as que estão mais em alta hoje. Há um leque de opções. Então, à primeira vista, a OAB, mas também magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria. Uma dica que o senhor pode dar para quem pretende seguir essa área? Bom, a dica é o estudo, né? Para quem quer seguir essa área, o estudo é contínuo. Agora eu vou conversar com o universitário Nilson Francisco, que está no 2º ano de Direito. Nilson, como é que foi a escolha do curso? Qual que é a expectativa? Então, a escolha do curso foi que desde os 14, 15 anos eu queria fazer Direito mesmo, né? E depois que você entrou, o que te chamou a atenção? Então, o que mais me chamou a atenção foi a expectativa que realmente eu imaginava. A excelência do curso. E você já tem alguma coisa em mente de que área seguir? Como é que é? Sim, pretendo, depois da faculdade, prestar magistratura, né? Concurso para juiz. E isso também exige 3 anos de experiência antes. Pretendo ser advogado. Agora nós estamos aqui no escritório de assistência jurídica da Universidade de Taubaté e vamos conversar com o coordenador aqui desse escritório, professor Abraão. Professor, como que acontecem os estágios aqui para os universitários? O estágio, na verdade, é proporcionado aos alunos dos 4º e 5º anos para atender a comunidade carente do município de Taubaté. Certo. E como que foi a criação desse escritório? O escritório, nos moldes de hoje, ele funciona desde 1999. Mas, nos idos de 1976, a Universidade de Taubaté já prestava serviço à comunidade carente do município. Certo. E a partir de quais anos que os alunos podem participar desses estágios? São os acadêmicos dos 4º e 5º anos. Por quê? Porque eles já têm mais formação jurídica para poder frequentar aqui os casos do escritório. Ou seja, o escritório atende a comunidade que precisa da assistência jurídica. Isto aqui é um estágio real dos casos do dia a dia. O direito é a base de uma nação livre. E muito mais do que isso, é uma área que está em constante mudança e que, assim, exige do seu profissional um estudo contínuo para que ele possa, então, defender a sociedade. Os convidados do Fica a Dica de hoje é o professor Jean Esteves, que é professor e advogado, os alunos Douglas Ribeiro, Claudemar Soares e a Márcia Cristina. Sejam todos bem-vindos do Fica a Dica. E no palco do Fica a Dica de hoje temos o músico Lucas Fly, certo? Isso. Seja bem-vindo. E você pode começar com uma música? Claro. Antes de mais nada, queria agradecer pela oportunidade, queria agradecer a todo mundo aí também por estar prestigiando. E lembrando também que é sempre um prazer estar participando aqui, tá vindo aqui novamente na Unital. Eu fui aluno de publicidade, de web design, então estudei aqui durante 6 anos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês.
blue sky from pain, can't tell a green field. When I coast in the rain, for a smile from Bill, do you think you can tell? Did I get you in play? Your heroes for ghosts, for half the trees. What I call when I call bridge, whole color of a chain. Did you exchange a walking ball and a war for a little roll and a game? How I wish you were here, where I just not so in a little fishbowl, year after years, hunter on the same old ground, have a fine, same old feeling, wish you were here. Como todos nós já sabemos, né, a Patrícia está de olho nas dúvidas dos internautas. Paty, você quer fazer começar com alguma coisa? Quero falar para o pessoal participar pelo facebook.com/save.unital e mandar suas perguntas para a gente caminhar para os entrevistados e também sugestões para o próximo programa. Então tá. E agora a gente vai começar assistindo uma pergunta que a gente gravou com vestibulandos sobre o tema desse programa. Vamos começar com a primeira? Paulo Sérgio, e eu gostaria de saber qual seria a diferença de advogado e bacharel, que eu estou pretendendo fazer direito. Professor, você pode esclarecer pra gente? Sim. Inicialmente, boa noite a todos, equipe técnica, os telespectadores, participantes, parabéns aí pela estrutura, é um prazer estar aqui participando com vocês. Na verdade, a figura do bacharel em direito é aquela pessoa que é formada, né, passou pelos 5 anos na graduação, mas ainda não obteve a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que por lei é um requisito de ordem legal, é uma das poucas profissões no país que, não só pela Constituição Federal, mas também por uma lei federal, exige que para ser habilitado na condição de advogado, ele tem que ser aprovado no exame da OAB. Portanto, ele não basta ser bacharel em direito, mas sim ter sido aprovado na OAB e por isso ele pode, com a inscrição de advogado, exercer e praticar a advocacia em todo o território nacional. Uhum. E você é apaziguador social? Não, na verdade esse nome é talvez apaziguador de alguns debates que surjam aqui no decorrer do programa. Mas a minha função, eu sou advogado e sou professor concursado no Departamento de Ciências Jurídicas. Exerço uma carreira acadêmica aqui na universidade e exerço também uma atividade profissional, sou dono de uma empresa, um escritório de advocacia e advogado nessa condição. Uhum. Então tá. Paty, a gente tem uma participação? Tem. Queria saber sobre o exame da OAB. Se a Unital incentiva e prepara os alunos para realizar o exame. Como que é esse preparatório da Unital? Bom, esse preparatório, na verdade, nós não formamos advogados, nós formamos bacharéis em direitos que podem seguir uma das carreiras possíveis, que é a advocacia, e na medida que ele queira advogar, ele tem que ser aprovado na OAB.
a formação do bacharel em Direito permite que ele preste diversos concursos públicos. É uma das carreiras que tem um leque muito grande de atuação. Inclusive, em outras áreas ele acaba atuando, até mesmo na área de administração, em outros segmentos acaba atuando. Mas a universidade, até pela tradição do curso, é um dos cursos mais antigos do país, mais de 50 anos de tradição, nós desde o primeiro ano preparamos os nossos alunos com provas e atividades voltadas para o exame da OAB, né, que tem uma conotação próxima ao exame da OAB, o exame também que avalia, né, os cursos e também voltado para os concursos em geral, né, mas não é aquela leitura, aquela coisa próxima a um cursinho preparatório, até porque nós estamos numa universidade e na universidade tem que se formar e ter um conhecimento técnico-jurídico para isso, né? Acho que a Márcia poderia até ilustrar um pouco isso como aluna já aprovada, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Você foi aprovado no exame da OAB, né? Como foi essa preparação para você? Então, a bem da verdade, desde o primeiro instante que eu entrei na faculdade, eu tinha como propósito, eu não queria terminar o curso e ficar muito tempo fazendo concurso de prova da OAB, né? Eu já tinha o intuito de formar e ter essa aprovação. E eu não fui para perder tempo, desde o primeiro instante eu não perco aula, eu estudo, se tem trabalho para preparar eu copio, né, eu faço, tem leitura de livros, de artigos, eu leio, né, e principalmente frequentar a faculdade, né, com o intuito de aprender, sento na frente, não fico atrás, eu vou para a faculdade com o intuito de aprender. E até surgiu um pouco a expectativa, que eu tinha como a intenção de terminar o curso e fazer a prova. Mas no início deste ano, porque no último ano, no início do ano eu observei que tinha uma prova em fevereiro. Aí quando chegou em dezembro, eu falei, vou fazer essa prova dia 5 de fevereiro, vou passar nessa prova. E com o que eu já havia aprendido até o 4º ano, eu só complementei com algumas atividades do 5º ano, eu mesmo busquei, separei alguma matéria para estudar, e consegui ser aprovada. Então, assim, indo à aula regularmente, fazendo o que tem que ser feito, levando a sério, né? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, imagina que eu tinha um propósito de passar no final do 5º ano, consegui passar no início do 5º ano, né? A coisa é levar a sério, né? Então, o segredo é esse, levar a sério o curso, frequentar as aulas, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. De jeito nenhum, né? Não é hipótese alguma, não tem como dar errado. Eu quero saber de vocês dois também, se vocês também já estão se preparando, como está sendo a expectativa para a prova? Eu acho que a prova da OAB é uma consequência da faculdade que você cursa. Se você cursa a sua faculdade relaxadamente, com certeza na ordem você não vai passar. Eu acho que desde o primeiro ano, se você cursa com o intuito de ser um advogado, eu acho que a ordem é consequência de você ir, prestar, não é o bicho de 7 cabeças. Você tem que ter um intuito desde o primeiro ano. Vou ser um advogado. E nada mais do que se você for um advogado, se você estiver preparado para a advocacia, você vai passar na ordem. Isso é consequência. Então, eu acredito assim que o aluno de Direito, desde o primeiro ano, ele precisa entender uma coisa, ele precisa armazenar aquele conhecimento que você adquire dentro de sala de aula, só que você precisa estar reciclando isso dentro da sua casa, pesquisando, adquirindo mais conhecimento. Como o direito é uma ciência muito vasta, envolve também outra ciência, é importante o aluno estar sempre ampliando todo o seu conhecimento. Isso facilita, até mesmo porque você usa muita fala, né? O direito usa muita fala. E quando você vai argumentar ou falar alguma coisa, você tem que ter assim um leque de conhecimento para estar somando na sua argumentação, no seu ponto de vista. Então, diferente dos outros cursos, o direito para mim é isso. Não dá para você fazer 5 anos de faculdade e não correr atrás. Você precisa adquirir conhecimento mesmo, né? O aluno que pensa que vai sair da faculdade de Direito e vai dominar, não dá se você não correr atrás, você adquirir outros tipos de conhecimento no dia a dia, porque isso é muito importante para a sua formação acadêmica. Professor, tem alguma dica que a gente possa dar que o aluno pode fazer fora da sala de aula para complementar esse conhecimento que é tão importante? É até muito importante, como eles colocaram no estudo, mas o eixo de formação do curso ele envolve a parte humanista, né, conhecimentos gerais,
a parte técnica, que são as disciplinas próprias da nossa área, né, do direito em si, como direito civil, direito constitucional, direito penal, direito do trabalho, administrativo, enfim, e também a parte do estágio. E no estágio, justamente, o aluno vai travar contato com situações de ordem prática, e o nosso estágio curricular obrigatório, ele leva o aluno a um contato direto com as situações da vida, situações comuns que nós temos em razão dos convênios com o Tribunal de Justiça, com a Justiça Federal, enfim, a Defensoria Pública, que permite que o aluno tenha contato com situações concretas e com o processo, com o atendimento monitorado por um professor advogado, o atendimento da comunidade carente de Taubaté, e isso atrelado ao estudo contínuo e até mesmo foco já para esses concursos e o próprio exame da OAB, o resultado é matemático. Se pudesse falar que o direito tem uma proximidade com as ciências exatas, é justamente o estudo, a leitura contínua, como os alunos colocaram, né? É sempre estar reciclando, estudando, lendo jornais, revistas de qualidade, livros, obras clássicas. Isso faz com que tenha um conhecimento geral, o estudo da disciplina técnica e o contato com situações práticas no estágio. Isso são fatores que vão contribuir para uma performance maior e melhor do aluno de direito. Então tá certo, obrigada. E agora vamos conferir mais uma dúvida dos vestibulandos. Meu nome é Luan Carlos Galvão e eu tenho vontade de seguir a carreira de Direito. E queria saber qual área está em mais evidência. Legal. Olha, o direito ele tem um leque de atuação grande, como nós já falamos, né? Basicamente, ele pode atuar na iniciativa privada, aí os profissionais, os advogados atuam como em departamentos jurídicos de empresas, né? Atuando ali, fazendo carreira como profissional da área da empresa, ou também dentro de escritórios de advocacia. São áreas extremamente atrativas. Você não tem um advogado bem sucedido com alguns anos de carreira, ele não tem limites de ganho, ele pode ter um ganho alto se tiver uma estrutura, uma performance adequada de acordo com o mercado e a região que ele está. E o Brasil, como é um território muito grande, ele tem condições de atuar no país todo. E tem as carreiras jurídicas que são viabilizadas por meio dos concursos públicos. Aí, essencialmente, tem a advocacia pública, que é a defensoria e a procuradoria. Temos também a carreira aí, da magistratura trabalhista, a magistratura federal e a magistratura estadual, o juiz, né? E aí faz a carreira de magistrado. E temos também o Ministério Público, que permite ele atuar como um órgão fiscalizador do cumprimento da lei e defensor de questões de ordem social. Então, além do delegado de polícia também, que permite essa possibilidade do bacharel ser aprovado no concurso dessa natureza. Então, vejam, tem um leque muito grande de opções. E os concursos públicos, em sua grande maioria, eu diria que os salários são muito atrativos, comparados com o da iniciativa privada, né? Tomando por base, exemplificando, por exemplo, na magistratura federal, o salário de um juiz substituto no início de carreira, isso é possível acessar aí pela internet, enfim, inicia-se com aproximadamente 21 ou 22 mil reais por mês. Legal. E eu quero saber de vocês três se você tem uma área para seguir. Já decidiram? Pode começar com você, Marta. Uma área para seguir? Eu acho que eu entrei na faculdade sem uma determinação, né, de área de fazer. Hoje eu estou com uma tendência, pode ser que eu tenho a tendência a fazer, eu só posso fazer daqui 3 anos prova, ainda tem esse detalhe, né? Mesmo agora tendo concluído o curso, existem algumas dessas carreiras que o professor citou que tem que ter um tempo de atividade, né? Essa que eu penso em fazer, que é a procuradoria, fazer a procuradoria, eu ainda preciso de 3 anos de atividade na advocacia para fazer, mas também eu acho que faz bom também, acho que é o tempo que eu tenho para me preparar, acho que também não conseguiria ser aprovada em nenhum curso agora. Imagino que eu vou fazer procuradoria. Legal.
E você? Então, meu caso é assim, eu pretendo fazer direito tributário, porque desde o primeiro ano eu já tinha combinado com uma amiga minha, ela é contadora, ela falou assim para mim, você faz tributário, eu faço direito do trabalho para a gente trabalhar junto e fechar isso, né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Ela me disse, olha, você vai fazer tributário, eu vou fazer direito do trabalho. Então, assim, de imediato, o que eu pretendo fazer ano que vem, acabando esse ano a faculdade, é fazer direito tributário, justamente para cumprir o que a gente fez no primeiro ano de faculdade. Mas é uma coisa que você gosta mesmo. Isso, Você conta pra gente. Da mesma forma, acho que o direito tributário está numa ascensão muito boa, direito imobiliário também, mas dentro desse caminho, quero advogar, direito tributário, direito imobiliário, e o direito ele é mutável, né? Hoje o tributário está muito bom, amanhã de repente o direito ambiental, mas hoje eu tenho em vista o direito tributário e o direito imobiliário, isso daí eu acho que é bem interessante. Tá nessas dúvidas. Isso. Então tá certo. Paty, a gente tem alguma participação, alguma pergunta? O pessoal está perguntando sobre o júri simulado que aconteceu na Unital. A gente tem uma matéria. Sim. Então vamos jogar a matéria primeiro e depois a gente faz um bate-papo sobre como que funciona o júri, como que é o tema, se influencia o aluno ou não. Então vamos assistir agora essa matéria. Neste momento eu vou conversar com a pró-reitora de graduação, professora doutora Ana Júlia. Professora, qual que é a importância desta semana e do júri simulado que teve nesta manhã aqui? Bem, o júri simulado é uma atividade que já é realizada no departamento há muitos anos. É uma oportunidade do aluno exercitar o que poderá fazer na sua prática profissional se escolher a profissão de advogado, né? Porque o bacharel em ciências jurídicas, ele tem vários ramos de atuação. Uma delas pode ser como advogado. Então, é muito interessante para eles, porque eles podem exercitar este conhecimento que eles adquirem durante o curso. Eu sou muito fã, sou suspeito para falar que eu sou muito fã da área penal. Então acho que esse júri que acabei de assistir foi de muita importância para mim, né? Eu gosto bastante dessa área, atuo nessa área, então acho que foi muito importante, realmente o júri foi muito bom para a gente. Eu achei muito interessante, especialmente para mim que sou estudante, né, do primeiro ano de Direito, então é uma oportunidade da gente vivenciar, né, como se comporta um júri, como se comporta realmente os advogados, os juízes, enfim, foi muito interessante. O júri simulado tem dupla função: orientar a cidadania e fazer com que os nossos alunos, futuros profissionais, trabalhem no plenário do júri. Poder participar de um simulado, de um tribunal do júri, acho que é muito importante para o aluno que está fazendo direito, porque ele consegue ver na prática como funciona a atuação, que no meu caso foi de promotor. É muito interessante, é muito válido para o aluno, é uma chance grande de poder ver como é a atuação em uma área muito importante do direito. Professor, quem participa desse simulado? São alunos de que ano? Do 4º e 5º ano, essencialmente. E aí pode, no caso da composição dos jurados, abrir um pouco mais a participação. Até porque o júri pressupõe uma certa formação da parte processual, né? Processual penal especificamente. E é extremamente interessante o júri porque a área penal e o júri é um pouco glamourosa, eu poderia dizer, é a que mais expõe, é como uma vitrine do direito, né? Todos, quando pensam em direito, a princípio pensam no aspecto penal, mas não é só, tanto que vocês todos devem estar acompanhando aí essa grande exposição que vem sendo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, daquela ação penal, enfim, onde tem a participação efetiva dos advogados e também do Ministério Público, né, fazendo a acusação e os advogados defendendo ali os acusados. Então, é uma grande exposição, uma experiência extremamente positiva, válida para quem participa e para quem assiste. E é uma tradição do curso esse júri simulado que vem se realizando há muitos anos. Tá certo. Patrícia, a gente tem alguma pergunta? Tem. O pessoal quer saber como que é a escolha do tema, se é discutido em sala de aula ou o professor já dá esse tema para os alunos, como que é esse processo? Na verdade, eles pegam um caso que já foi objeto de julgamento, né? O Douglas participou, ele pode... Isso, nesta situação,
deste caso, nós conversamos em sala de aula, já teve um trabalho antes e chegamos ao consenso de trabalhar o júri neste tema. Daí o professor desenvolveu até o ponto de ter as peças em mãos e vamos estudar para levar a júri. Legal. Vou fazer uma pergunta para o Lucas. Lucas, eu quero saber de você como é a relação com os fãs nas redes sociais. Bom, assim, é bem legal, assim, é bem direto, assim, pelo fato do Facebook facilitar bastante também. Então a gente sempre conversa, o pessoal sempre pergunta qual é a agenda da semana, assim, onde vai tocar. Geralmente eu toco em bares, aqui em Taubaté mesmo, Taubaté, Pinda, de vez em quando eu toco em Santo Antônio também. Então, assim, fica num giro, o pessoal, assim, bastante os amigos também perguntam, onde você tá tocando esse final de semana? Então a gente sempre está conversando, sempre batendo um papo ali pelo Facebook. O Facebook é a ferramenta que a gente mais utiliza, assim. Você tem Twitter também? Tenho Twitter também, Lucas Fly, mas assim, o Twitter eu já não utilizo tanto, porque o Facebook ele acaba englobando tudo. Então, assim, a gente consegue conversar com todo mundo ali pelo Facebook e como ele está sempre aberto, a gente está sempre online, sempre batendo um papo, sempre conversando, aí facilita bastante. Então tá, você canta mais uma? Looking now on a brick ring loud, girls and boys play me after song. Life is joys. This hard dance also play on the radio. Buffalo, Springfield again. Like the trees and a gasoline again, giving a shot. Maybe now on the show of the world, you have the gut, but just unlike some play for the funnest time. Buffalo, Springfield again. Buffalo, Springfield again. Um alô pro nosso diretor, que não tá aqui hoje, mas ele tá assistindo a gente ao vivo. Espero que a gente esteja fazendo certinho o trabalho de casa. E, Patrícia, a gente tem mais alguma dúvida do júri simulado? Um aluno quer saber se o júri simulado acaba influenciando o aluno a definir a função dentro da carreira jurídica, como promotor, advogado, juiz, entre outros. Eu acredito que contribua, porque, na verdade, ele pode, ao assistir ou participar, sentir as emoções que são aplicáveis a cada uma dessas carreiras, embora tenha um aspecto profissional, técnico, né, de cada uma, mas cada uma tem uma abordagem, uma emoção específica. Acho que até os alunos podem contribuir aí considerando isso. O que vocês acham? Olha, eu acho que durante o tempo que se está na faculdade, você vê muitas coisas, né?
O júri é pequenininho, uma parte pequena, eu acho que é interessante. Eu até, quando entrei para assistir, eu já sabia o tema, sabia do que se tratava e eu já tinha em mente se eu ia condenar ou absolver os réus. Mas o meu amigo aqui fez uma defesa tão bem feita que eu desisti de condenar os réus, eu absolvi diante da defesa do amigo. Verdade, foi super legal. Mas eu acho que a formação é feita, as escolhas são feitas em outro tempo. Eu acho que o júri ele contribui para quem ainda não assistiu, né? Mas acho que a formação, a ideia do que se vai fazer, eu acho que é em outro tempo. Vocês querem complementar com alguma coisa? Balançou bastante, viu? Depois desse júri, eu acho que foi uma experiência maravilhosa, pelo menos para minha vida. Foi muito interessante, eu gostei demais. E tem que deixar dar tempo ao tempo, né? Conhecer mais desse lado do direito, que é muito bonito também. Posso falar para você que é um lado especial do direito, o júri. Embora eu tenha a intenção de seguir a carreira de tributarista, né? Mas foi interessante fazer o trabalho de criminalista nesse júri e sentir, acho que o momento mais importante para mim foi quando a gente fez a defesa juntos, a gente conseguiu mudar a opinião do público. Esse foi um momento assim glorioso para mim, porque antes do júri as pessoas chegavam para mim e olhavam com dó, ou seja, a defesa está acabada. Era assim que eles olhavam para a defesa, entendeu? E eu falei, não vou ficar discutindo isso, a gente vai mostrar isso no júri, né? E foi legal, até o meu amigo Gustavo, que apareceu ali fazendo promotor, ele falou assim, nem a sua mulher votaria em você. E quando as pessoas, né, chegaram e conversaram comigo, eu não consegui sair da faculdade aquele dia, assim, tanta gente veio conversar, eu falei, caramba, o negócio foi bom mesmo, né, porque eu acredito que esse seja o trabalho do advogado, mudar opiniões, mostrar outros valores, mostrar aquilo que está por trás da circunstância, né. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso, mesmo parecendo que estava tudo perdido, a gente conseguiu mudar a opinião do público. Quando o público absolveu o meu réu, eu fiquei feliz, a gente fez, caramba, a gente conseguiu o nosso trabalho, e essa é a função do advogado, mostrar o que está por trás, né? Aquilo que os olhos não veem, aquilo que o seu coração não sente, você vai mostrar isso. Eu acho que o trabalho do advogado é isso, né? Você não se prende muito na parte jurídica também, você vai usar filosofia, sociologia, outra ciência, para estar mostrando essa realidade. E como que é feita a escolha dos alunos para participar do júri simulado? Professor. Bom, na verdade eu acho que é um misto de voluntariado com indicação, né? Porque aí também tem os alunos que ainda não se sentem seguros, né? E até mesmo pela ampla exposição que é a participação em um evento dessa natureza. Né? Mas é um misto, né, de voluntariado e convocação. Gente, eu acho que eu e todo mundo foi curioso para saber qual era o tema desse júri simulado. O tema tratava-se da crença religiosa de um casal, que mesmo sabendo que a filha tinha uma doença, era uma criança com diabetes. Optou porque a criança queria doce e o pai, com pena da criança, deixava a criança, né, comer doce, sabendo que não podia, porque acreditava que tinha uma fé que ele fazendo isso, Deus ia possibilitar que a criança ainda assim não adoecesse, que a criança sobreviveria à não medicação, à ingesta de açúcar, né? E a criança morreu. Né? Então os pais eram acusados de homicídio doloso, que é com intenção de matar. E a ideia era descaracterizar o dolo, né? Que o pai não tinha intenção, não buscou esse resultado. E antes ao contrário, porque as crianças a criança era amada pelo pai e pela mãe, e que em momento nenhum tinha a intenção de causar qualquer prejuízo. E o colega fez muito bem. Fez muito bem feitinho, achei que foi bacana. A minha amiga até emocionou e chorou. Porque a intenção do júri, você tira um pouco da parte técnica e você traz, porque o júri ele é formado não por advogados, mas é pelo jurado. O jurado ele é formado pela sociedade. Então, se você for tratar muito a parte técnica, os jurados eles não vão entender. Então você tem que trabalhar aqui a filosofia, a sociologia, você tem que transmitir o que o casal naquele momento estava pensando. Eles não tinham a intenção de matar a criança.
mas sim de dar uma vida plena para a criança com o intuito da fé. E foi interessante que deu para trabalhar isso daí, você mostrar um lado do casal, porque é muito fácil você acusar uma pessoa, mas tem a parte do casal, eles não tiveram a intenção de causar a morte, eles tiveram a intenção de dar uma vida normal para Isabela, que no caso tinha 5 anos, e nós tínhamos que transmitir isso para o jurado, nós tínhamos que transmitir para a plateia, e foi muito bom, nós conseguimos reverter uma situação que foi que, como o Claudemir falou, dias antes do júri, todo mundo olhava e falava assim, meu, o que vocês vão fazer? Não tem o que fazer, o pai deixou de aplicar insulina na criança, o pai deu doce, tudo que não podia o pai fez, e essa criança era indefesa, e morreu, e agora? O que vocês vão fazer? Mas deu para trabalhar bastante a situação. Porque isso é muito longe da realidade, né? A gente observa que tem pessoas que param o tratamento por acreditar mesmo que as coisas vão se resolver pela fé, né? E no caso era uma agravante porque era um maior decidindo sobre um menor, né? Então a gente tinha outros agravantes. Mas isso acontece de fato. As pessoas deixarem de se cuidar, acreditando na fé, tomarem suas condutas por orientação religiosa, né? E aí há o conflito dentro do direito. Realmente deve ser muito interessante. E agora vamos assistir mais uma dúvida sobre o curso de Direito. Meu nome é Patrick William Medeiros e queria fazer Direito. Fiquei sabendo que tem a prova da OAB e queria saber para que serve essa prova. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas se você quiser complementar. Essa prova da OAB até paira sobre ela hoje uma certa polêmica, porque é uma das poucas profissões que exigem uma habilitação, uma avaliação e posterior habilitação do egresso de um curso de graduação, né? Algumas carreiras, né, na área médica têm procurado adotar esse critério também. Mundialmente falando, em alguns países exige-se essa habilitação, mas ela tem a principal função de verificar se aquele bacharel em Direito tem os conhecimentos mínimos e necessários para o exercício da profissão de advogado, que é uma profissão que tem um caráter público, é uma profissão que existe para defender a sociedade, defender as pessoas perante o Poder Judiciário e além de praticar outras atividades específicas da área do direito, né, como ser diretor jurídico de uma empresa, parecer jurídico, somente advogado que pode emitir, enfim, é regulado por uma lei federal que apresenta toda a estrutura, quais as atividades que podem ser desenvolvidas pelo advogado, né? Então, eu sou partidário da manutenção, eu acho que a OAB presta um grande serviço para a sociedade como um todo, em verificar se os bacharéis em Direito têm os conhecimentos mínimos para exercer a advocacia no país. Professor, tem uma pergunta, se já ia mandar. Na segunda fase da prova da OAB, o candidato pode escolher uma área do direito. É ideal escolher aquela que tem um domínio ou aquela que contém menos peças? Olha, aí é uma particularidade de cada candidato. Na primeira fase ele tem conhecimento, são 100 questões, em que ele vai transitar ali por aproximadamente 9, 10 disciplinas do direito. Na segunda fase, ele, se tiver um contato maior, por exemplo, com o direito tributário, como o Claudemir vem falando, ele pode optar por fazer o exame da OAB na segunda fase no direito tributário. Ele pode optar pelo direito penal, pelo direito processual civil, direito processual penal e o direito do trabalho também. E aí é uma particularidade de cada candidato, a afinidade que ele tem com a matéria, o conhecimento, o contato que ele já travou com a matéria. Então é muito subjetivo, dizer, não é um critério objetivo e falar menos peças ou mais contato. Aí cada candidato, ao longo dos 5 anos, ele vai fazer a sua história, até direcionar o seu curso já para o que ele quer atuar, para a área que ele quer atuar, né? Se é na área
tributária, se é na área penal, enfim. Então ele já dá um certo direcionamento. A partir do 4º ano ele consegue já ter esse foco. A gente tem mais alguma sobre a OAB? Outros profissionais, quando terminam a faculdade, geralmente fazem uma especialização. Na área de advocacia, é necessário uma especialização? A princípio, é importante que o profissional tenha aptidão para atuar em todas as áreas, até o que é o pressuposto do exame da OAB. E, naturalmente, quando ele já dá um direcionamento a partir do 4º, 5º ano, ele já pode buscar, por exemplo, se ele vai atuar na área penal, se especializar, fazer uma pós-graduação, mas não para o exercício propriamente. Para exercer a profissão, ele tem que estar habilitado na OAB, aprovado no exame de ordem, como advogado. Agora, para aprimorar, ter mais profundidade, conhecimento, é interessante que, eu acredito até que passado um certo tempo, 2, 3 anos, fazer uma especialização para obter mais conhecimentos naquela área que ele está buscando exercer a sua atividade profissional. O que não afasta, como a Márcia já colocou, para a magistratura, Ministério Público e as procuradorias e defensorias, ele necessariamente, por lei, ele tem que ter no mínimo 3 anos de prática de atividade forense ou de advocacia, mesmo exercendo a profissão de advogado, comprovando o exercício, não só a inscrição, mas comprovando o exercício da profissão de advogado ou de atividade forense, que seria ele ser um cartorário, ter uma atividade junto já a um concurso que ele, que tem atividade forense no seu dia a dia, na sua profissão. Tá certo. E o nosso repórter, Gabriel Priante, ele foi conversar com um profissional, ele é advogado, que ele falou um pouco sobre sua carreira, sobre suas expectativas e o desafio da sua profissão. A advocacia é uma das atividades que um bacharel em direito pode seguir. Nada melhor, então, do que falar com um profissional desta área. Por isso, o Fica a Dica veio até aqui ao escritório do advogado Ricardo Murad. Ricardo, como que foi entrar nesta área? Bom, inicialmente tem que fazer a faculdade, né? E depois da faculdade vem a tal da prova da OAB, né? Tão temida prova da OAB. Mas você fazendo uma boa faculdade, estudando durante o período de faculdade, você faz um estudo no final do 5º ano, né, voltado para a OAB, e aí com obtenção do bacharel e passando a prova OAB, você já está apto à advocacia. E qual seria o principal desafio na área da advocacia? Muitas vezes você vai receber uma causa e você diz, nossa, será que eu vou advogar para essa pessoa que possui esse princípio, que trabalha dessa forma? Então isso eu acho que é um dos pontos, né? Então eu acho que o grande desafio do advogado é seguir em linha reta, é seguir de forma correta, é trabalhar dentro dos processos de forma correta. Qual que seria o principal requisito ou os principais para quem pretende seguir essa área da advocacia? Então, eu sou tributarista e na área civil, certo? Agora, na área tributária é uma área muito específica do direito, né? A área civil já é uma área mais abrangente. Agora, quem quer trabalhar na área tributária, ele tem que ter um conhecimento, pelo menos básico, de contabilidade. Então não basta só você ter conhecimento jurídico, porque como os tributos, principalmente tributação das empresas, né? Tributação das empresas vai envolver análise contábil dos dados das empresas, então ele tem que ter um conhecimento em contabilidade, além de ter um conhecimento também em direito empresarial, né? Eu acho que tem que aliar essas duas, que são pressupostos para você poder ingressar na advocacia tributária. Para quem pretende, para quem está querendo fazer direito, qual dica que o senhor pode fornecer? A dica é o seguinte, quem trabalha com direito tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem que gostar de falar. Então não tem segredo, sabe? É como um médico que não gosta de sangue, não tem, né, um dentista que não gosta de boca, quer dizer, não tem jeito. A pessoa que vai ingressar no curso de Direito, ela tem que gostar de ler, porque olha aí, ela vai ter que ler e vai ter que ler muito, vai ter que ler sempre. Sabemos que um bacharel em Direito pode seguir várias vertentes. Uma delas é a carreira policial, podendo se tornar delegado federal ou estadual. Por isso, vamos falar com o delegado Daniel Stefano. Daniel, o que te levou a fazer o curso de Direito?
Olha, antes de ingressar na universidade, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil em diversas regiões. E esta desigualdade social, que muitas vezes é traduzida na questão da injustiça, fez com que a mesma palavra, ou seja, a justiça, ela se tornasse um ideal. E a partir de então eu comecei a perseguir esse ideal e nada melhor do que para concretizar essa busca pela justiça, o curso de Direito. E qual que era a sua intenção no início do curso? A intenção no início do curso, ainda sem prever que seria delegado de polícia, era basicamente me aprofundar em todo o arcabouço jurídico que hoje coordena, que hoje rege a nossa sociedade, para que então eu pudesse sim buscar com mais efetividade esse ideal de justiça. Certo. E a partir de que momento o senhor virou e falou assim, eu quero ser delegado de polícia? O estudante, quando entra num curso de Direito, ele se depara com um leque de opções. O Direito ele permite uma série de interações com a sociedade, uma série de outras carreiras, todas elas maravilhosas. Mas eu, particularmente, identifiquei na carreira do delegado de polícia uma possibilidade de interagir em todos os ramos do direito. O delegado de polícia, muito embora primordialmente se valha da Constituição Federal, do direito penal e do direito processual penal, mas ele atua em conflitos sociais que podem ter as mais variadas naturezas. E essa possibilidade, não só de atuar num ramo do direito muito amplo, mas também de ter uma proximidade com a sociedade, foi o que me atraiu no primeiro momento. Certo. E depois que você tomou essa decisão, como que foi o seu ingresso na carreira? O ingresso na carreira de delegado de polícia, assim como nas mais variadas funções públicas que nós temos hoje, a partir da Constituição de 1988, passa a ser através de concurso público. E aqui já fica uma dica até para aquele que quer ingressar na carreira pública, que é uma excelente oportunidade e democrática de inserção do ser humano, do jovem, na carreira de trabalho. Quais os requisitos, doutor, para alguém que quer seguir essa carreira? O requisito básico é o bacharelado em Direito. Então, para que eu seja delegado de polícia, hoje existe no mínimo o curso de Direito. Porém, é verdade que outros requisitos vão ser analisados no momento em que o candidato ele se dispuser a fazer o certame. Dentre eles, por exemplo, o poder de decisão. O delegado de polícia ele tem que ter um poder de decisão muito rápido. E isso faz com que o perfil do delegado de polícia seja sui generis, seja um perfil de um profissional multidisciplinar. Quais são as funções principais de um delegado de polícia? Basicamente, o delegado de polícia ele vai colher as provas que posteriormente vão proporcionar um julgamento efetivo. Para finalizar, para quem pretende seguir essa área, fazer um curso de Direito e depois seguir essa carreira, que dica que o senhor dá? Primordialmente, para que um delegado de polícia consiga efetivamente garantir os direitos do cidadão, ele nunca pode se afastar dos princípios de direitos. Princípios esses que estão todos esculpidos na nossa Constituição Federal. Então, o nosso arcabouço de leis, ele vai sempre encontrar o seu fundamento na Constituição Federal. Então, o delegado de polícia, que hoje quer ser profissional dessa área, ele tem que se ater que os direitos da pessoa humana devem prevalecer sobre todos os outros. Patrícia, tem uma pergunta? Tem. O pessoal quer saber como que é o concurso para delegado de polícia. O concurso para delegado de polícia ele vai abranger algumas matérias essenciais, como foi enfocado na matéria, né, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito comercial e algumas como medicina legal, para delegado de polícia estadual. Para delegado de polícia federal abrange também algumas outras, como a área previdenciária, a área tributária, porque envolvem algumas outras situações pontuais. Mas é um concurso que tem fases, assim como a grande maioria dos concursos da área jurídica, e ao passar essas fases o candidato realiza-se ao término um exame físico, psicotécnico também, e se estiver apto, né, preenchidos todos os requisitos, ele então empossado no cargo de delegado de polícia, substituto de primeira instância, enfim, tem uma denominação específica a cada carreira, e aí então ele entra em exercício, né, passa então a exercer a atividade profissional. Como todos os outros, por exemplo, existe uma carreira que às vezes não tão falada, mas é extremamente atrativa, duas eu diria, que é a carreira de analista judiciário dos tribunais federais, um salário extremamente atrativo, interessante, uma carreira acessível por bacharéis em direito e que permite o profissional também desenvolver uma carreira no âmbito
do Poder Judiciário Federal. E a outra, que também às vezes não é comentado, mas essa é extremamente atrativa até do ponto de vista às vezes financeiro, que são os tabelionatos. O tabelião ou cartório, né, o sujeito que é aprovado num concurso para ser titular de um cartório, se ele tiver uma classificação muito boa, ele pode escolher, dentre aqueles cartórios que foram colocados, disponibilizados, né, pelo Tribunal de Justiça, a posse em uma determinada cidade e que o movimento daquele cartório é alto e ele, obviamente, passa a ter uma renda, um ganho muito alto. Também é uma carreira que pode ser acessada pelos bacharéis em direito. No passado, né, o cartório passava de pai para filho. Exatamente. Isso, depois da Constituição Federal de 88, isso foi extinto e ao longo do tempo isso foi adequado. Hoje, todo titular de cartório, dono de cartório, ele, na verdade, é um tabelião que recebe um ofício público para exercer aquela atividade. Também é uma área extremamente atrativa do nosso segmento aí, do direito. Uhum. E mais uma outra área é procurador federal, né, que pode ser seguido. E a gente entrevistou o Leonardo Chechel, que é realmente dessa profissão. Então vamos agora conferir essa matéria. Doutor Leonardo, por que você escolheu o curso de Direito? Na verdade, eu quando resolvi pensar em carreira profissional, eu tinha muito aquela ideia de tribunal americano na cabeça. A gente vê filme jurídico, de como que acha bonito, ficar falando para convencer um monte de gente da decisão, salvar o seu cliente, né? E então a minha ideia era mais ou menos, eu tinha ideia de direito, isso, né? O tribunal. Falar, porque eu sempre gostei muito de falar e falo pelos cotovelos, então a minha ideia sempre foi isso, mesmo tendo nenhum advogado na família. Então eu fui até ovelha negra, né? Porque ninguém fez direito em casa e mesmo assim, e o que você vai querer? Não sei, é isso que eu quero, eu acho bonito, eu acho uma carreira legal. Então a ideia foi justamente isso. O que mais chamou a atenção no curso de Direito? Olha, eu acho que são as possibilidades que tem um operador do direito. Eu acho que é tão amplo que você consegue discutir no mesmo curso, desde realidade social, que a gente faz isso na cadeira de Seguridade Social, por exemplo, que a gente discute resultado de censo, a gente discute Bolsa Família, se isso é bom ou se não é, até mesmo direito penal, direitos humanos, direito internacional. Então você acaba tendo uma visão de mundo muito completa. Doutor Leonardo, e qual que é a sua formação hoje? Eu sou formado em Direito, me formei em 2000 pela PUC de São Paulo. Eu sou especialista em Direito Público da Regulação pela Universidade de Coimbra e em Direito Público pela Universidade de Brasília, né? Então tenho 2 especializações. Hoje eu sou professor de Direito Civil, Seguridade Social e de Ética Profissional daqui da Unital. E sou também procurador federal. Sou procurador federal lotado na Procuradoria Seccional Federal em Taubaté, aqui em Taubaté. Quais são os requisitos para prestar o concurso? Procurador federal é um advogado público, tal qual procurador de Estado, procurador do município. Pré-requisito é ser advogado. Então você tem que ser formado no curso de Direito e aprovado na prova da OAB. E aí você se inscreve e você tem a carteira da OAB. Esses são os pré-requisitos. Algumas procuradorias estaduais exigem exercício de 2, 3 anos de advocacia, mas na Procuradoria Federal ainda não tem. Estão dizendo que vão começar a exigir, mas por enquanto não exige. E qual a dica para quem quer prestar concurso? Eu acho que o concurso público ele é um misto de comprometimento com organização. Eu acho que concurso... tem um professor que te dá aula para cursinho, que ele fala muito, concurso você presta até passar. E a verdade é essa. Você não vai passar no primeiro, não vai passar no segundo, não vai passar no terceiro, às vezes você não passa nem no 10º. Né? Eu levei uns 30 nãos para conseguir 2 sims. Então, e esses 2 sims, que foram os últimos, valeram muito mais do que qualquer outro não que eu tive ao longo da carreira inteira. Então, eu acho que é isso. É comprometimento, é você ter organização e não desistir nunca. Tá? E qual a dica você deixa para o aluno que quer prestar o curso de Direito? Eu acho que o curso de Direito, acho que é mais importante ele chegar desprovido de qualquer preconceito ou preconcepção sobre o curso ou sobre o mundo. Eu acho que é uma oportunidade que tem para abrir a cabeça. Você abre, consegue pensar, e aí sim,
com estudo, com dedicação, com comprometimento, consegue ser qualquer coisa que quiser. Legal. A gente está encerrando Fica a Dica. Professor, você quer deixar alguma mensagem falando de concurso ou alguma outra coisa que você queira complementar? Eu acho que o curso de Direito ele é extremamente procurado, ainda é uma das carreiras mais procuradas. A gente tem vestibulares aqui da universidade para comprovar isso. É uma carreira fantástica, permite-se àquela pessoa que é formada em Direito ter um conhecimento humanístico, um conhecimento técnico e às vezes de questões pontuais na área, né, em contato com o estágio, mas pressupõe gostar de ler, pressupõe você ter conhecimento, buscar constantemente a leitura, né? Às vezes a gente brinca que se não gosta de ler vai passar a gostar porque vai ter que ler muito, cotidianamente, rotineiramente, tem que dominar bem a língua portuguesa, né? Não só para escrever, mas também para se expressar. É uma mensagem que nós deixamos, mas eu acho que vale a pena, né? Vale a pena se dedicar, e porque tem um campo de crescimento pessoal, de realização profissional, material, até mesmo de ordem humanista muito grande. Então essa fica a mensagem. Foi um prazer participar aqui do programa, parabéns a todos, tá? Sempre que convidarem, certamente atenderemos aí com muita satisfação. Muito obrigado. Bom, prazer nosso. E você, Márcia, quer deixar alguma mensagem para finalizar? Eu acho que o curso de Direito é um curso maravilhoso. Eu acho que quem tem dúvida deve buscar fazer, sim. Eu tenho uma outra faculdade, eu fiz Medicina, eu tenho 16 a 17 anos, não sei, se formar em Medicina. Gosto muito da minha área, gosto de ser médica, mas com o Direito eu acho que faltava tem uma amplitude de disciplinas. Você estuda português, economia, filosofia, antropologia, coisa que a gente não vê na medicina. Eu acho muito bacana, superou as expectativas. Eu acho muito legal, acho que quem está em dúvida deve buscar o Direito aí como uma oportunidade. Tá certo. Douglas, vocês gostariam de finalizar também? Eu gostaria de finalizar citando uma frase de uma professora que tivemos no primeiro ano, a professora Marli, né? Ela dizia o seguinte: você pode escolher qualquer profissão, mas é interessante que você faça Direito primeiro, porque o Direito vai ensinar você a viver. O Direito vai ensinar você a questionar, a ampliar a sua visão de mundo. O Direito, ele questiona tudo, ele questiona até ele mesmo, né? Isso é muito interessante. Eu acho que a nossa sociedade parece que não foi ensinada a pensar, a questionar. Os valores já vêm prontos, só encaixado na sua personalidade. E o Direito, ele ensina você a questionar, isso é muito legal. Eu aconselho a todos que queiram fazer Direito que façam. Obrigada. E você? Eu também, é interessante o Direito, eu me apaixonei pelo Direito, por saber que a base da sociedade está no Direito. Não adianta, a sociedade sem Direito não é nada. E isso daí, cada dia eu fico mais apaixonado pelo Direito, por saber sobre a base. Essa base é interessante demais. Então tá, obrigada. O Fica a Dica então tá acabando. Se você quiser assistir esse e outros programas, você acesse youtube.com/tvnutal, você assiste tudo que a gente já fez por aqui. E a gente se vê no próximo programa. E você quer deixar algum recado, algum contato? Bom, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer os convidados também, obrigado. E assim, agora dia 25 vou estar tocando lá no Brotinho, aqui no brotinho.com, na Avenida Itália, ali próximo à Avenida Itália. Quem puder, tá dando uma passadinha lá, prestigiando o trabalho, já está feito o convite. E eu queria encerrar com, assim, falar mais uma vez, assim, o repertório que eu levo, na verdade, assim, na noite é um pouco diferente do comercial, um pouco diferente do que geralmente rola por aí. Eu faço bastante rock anos 80, bastante rock internacional. Então, pro pessoal que é fã, assim, pô, fica a dica, né? Pra tá conhecendo o meu trabalho. Então tá, você encerra com uma música? Claro, claro. E pedir pro pessoal também adicionar no Facebook. É Lucas Fly, lembrando que Fly não é de voar, é F-L-A-I. É uma pergunta antiga. Turn your back and imagination. Everybody wants you home.
It's my own design, it's my own remorse. Help me to decide, help to making much of freedom lasts forever. Nothing ever lasts forever, ever.